Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Notem que aqui o meu cenário hoje está um pouquinho diferente porque está muito nublado e aí eu precisei ficar mais de frente para a janela, tá bom? Bom, eu tinha prometido e eu vou começar a fazer uma série de vídeos a respeito de alergias. Hoje nós vamos falar sobre as alergias respiratórias, mais especificamente sobre rinite e sinusite, tá? Bom, eu vou lembrar vocês que, por favor, vejam o vídeo até o final. Se vocês gostarem, deem um joinha, deem um like, façam comentários, digam se você gostou, se você tem alergia, se você tem esse sintoma, enfim, para que eu também veja um pouquinho sobre vocês e sobre as coisas que a gente vai conversando aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Olha, primeiro nós vamos falar sobre a rinite. A rinite, que é muito comum nessa época do frio, porque, como eu já tinha falado para vocês, o nosso sistema de defesa, ele entende a mudança de temperatura, principalmente o frio, como se fosse um corpo estranho. E muita gente tem alergia ao frio, por exemplo. E aí, daí as alergias respiratórias, né? Bom, então a rinite é uma inflamação da mucosa nasal. Quando a gente entra em contato com um alérgeno, né? E essa inflamação da mucosa nasal, então ela se manifesta com espirro, coriza, prurito, que é aquela coceira no nariz, o nariz fica entupido, que é a congestão nasal, né? Bom, e quais são esses alérgenos? Eu já falei do frio, né? É um deles. Poeira domiciliar, né? Outra coisa, fumaça de cigarro. É uma coisa que dá muita alergia, principalmente nas crianças. O mofo, sabe? Quando a casa fica fechada. Às vezes, quando começa agora o frio, a gente pega aquelas roupas de cama que estavam guardadas, abre aquele guarda-roupa, aquela parte do guarda-roupa que a gente não abria muito, e aí a gente começa a ter contato com esse mofo, né? Substâncias químicas, aerosóis, perfumes, aí também varia um pouquinho de pessoa para pessoa, e também os animais domésticos. Geralmente a gente pensa que o que causa alergia na gente dos animais domésticos é só o pelo, mas não é só o pelo. O animal ele tem descamação da pele, então essa descamação da pele também nos causa alergia. Então, pelo, a pele e sabe o que mais? As excretas, o xixi e cocô dos animais também podem nos causar alergia. Por isso que é importante manter tudo muito bem limpo, né, gente? Então, qual que é a prevenção para rinite? Então, é importante que a gente mantenha bem agasalhado no frio, manter o local limpo, seco, arejado, evitar entrar nesses lugares muito empoeirados, nos porões, etc. Desde que possível, né, gente? Porque também a gente não pode evitar tudo na vida, mas a gente procura evitar nessa época, principalmente, e evitar permitir que o animal doméstico durma no quarto da pessoa que tem alergia, tá? Porque se o animal doméstico dorme dentro do quarto, aí a pessoa tem um contato muito grande com esse pelo, pele e etc, né? Bom, então essa é a prevenção, evitar esses locais. A rinite, ela pode progredir para uma sinusite, e a sinusite, então, é um processo que nos incomoda muito mais. O que é a sinusite? A sinusite é quando nós temos inflamação de seios paranasais. O que é seios paranasais? São alguns orifícios que nós temos nos ossos da face. Esses orifícios, eles são preenchidos pelo ar.
Então, eles servem para dar um equilíbrio, para diminuir o peso da cabeça e etc. Onde estão os seios paranasais? Ó, estão em torno do nariz, são paranasais. Então, eles estão indo das fossas nasais em direção às sobrancelhas, indo das fossas nasais em direção ao maxilar, e também existem uns mais internos que vão em direção ao ouvido. E o que pode acontecer é que esses seios paranasais, eles podem ficar inflamados. A inflamação dos seios paranasais pode se dar por alergia, por infecção viral e por infecção bacteriana. Quais são os sintomas da sinusite? Os sintomas da sinusite incluem todos aqueles sintomas da rinite, mas junto com isso, ele traz também uma dor na face. Então, aquela dor que se a pessoa baixa a cabeça, sente aquela dor e sente que o rosto está pesado. Geralmente, quem tem sinusite já reconhece logo quando a sinusite está atacada, né? Por causa dessa dor que causa. Pode causar febre também. Então, pode causar dor de cabeça. De fato, a sinusite, ela nos causa diversos incômodos, né? Quais são os cuidados que a gente deve tomar? Olha, quando a gente perceber que, quando começar com rinite, perceber o nariz entupido, uma coisa muito importante é se hidratar bastante, tomar bastante água. Outra coisa importante é lavar o nariz, lavar a mucosa nasal com soro fisiológico. Então, existem várias apresentações, né? É sempre soro fisiológico. O que é soro fisiológico? NaCl 0,9%. Existem várias apresentações. Você pode comprar um frasquinho e injetar na narina com uma seringa. Existem aqueles que já vêm com um borrifador, que é borrifado na narina. Então, existem várias apresentações e também existem vários preços. E a gente usa de acordo com as possibilidades, com a facilidade e etc. Mas é muito importante lavar a narina várias vezes por dia, porque assim vai retirando esse muco. Se persistir, se chegar à infecção bacteriana, gente, aí então ocorre a presença de pus. Se houver a presença de pus, aí não tem jeito, tem que tomar antibiótico, viu? Porque o pus é quando sai aquela secreção esverdeada que a gente conhece. Às vezes, mesmo antes de aparecer a secreção, o paciente já sente o gosto, sente aquele gosto de pus na boca. Se você for ao médico e falar isso, olha, eu tô com gosto de pus, ele já receita o antibiótico porque é característico da sinusite. Mas a maneira que a gente tem de evitar, e esse é o ideal de se fazer, evitar que se instale uma doença, uma infecção bacteriana, o ideal é lavar muito bem o nariz com solução fisiológica e se hidratar bastante. Afinal, gente, a prevenção é melhor, né? E evita de ficar tomando antibiótico. É claro que eu tô falando para vocês sobre as prevenções que a gente pode fazer, né? Existem medicamentos. Para a própria rinite alérgica, existem aqueles medicamentos em aerosóis que são esguichados no nariz. Geralmente eles contêm corticoide, porque o corticoide é um potente anti-inflamatório, então se a inflamação está muito importante, então às vezes você precisa fazer o uso do corticoide, né? Isso daí geralmente é o médico que faz a recomendação. E no caso da infecção bacteriana, o uso do antibiótico. Mas o ideal é a gente procurar prevenir, né? Então, a prevenção são aquelas prevenções que eu falei para rinite,
que elas valem para a sinusite, porque geralmente a sinusite se instala secundariamente à rinite. Então a gente começa com a rinite, aí daqui a pouco a coisa vai piorando e acaba atingindo seios paranasais, vira sinusite, e essa sinusite vai piorando, dá uma infecção bacteriana. Então a melhor maneira é a gente ficar de olho para evitar que ocorra a progressão desse processo inflamatório ou desse processo infeccioso, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, tá, gente? Muito obrigada!